Olá meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje a gente vai tratar do ciclo das rochas, que é uma parte complementar dos estudos de geomorfologia que a gente já realizou em sala. Muito bem, para que a gente possa começar esse ciclo das rochas, é interessante que a gente tenha uma visão geral do processo que a gente pretende discutir. Vejam só, a partir de uma rocha exposta na superfície, a partir então da superfície continental, uma série de processos químicos e físicos vão degradar essas rochas, vão quebrar essas rochas, intemperizar essas rochas, como a gente diz, e retirar os sedimentos que foram produzidos para uma área onde eles serão depositados. E a partir daí nós poderemos ter, ao longo dos milhões e milhões de anos que definem a idade geológica da Terra, uma série de processos, entre eles processos que vão levar ao aumento da pressão e da temperatura e uma transformação em rocha metamórfica, ou ainda até mesmo um aumento drástico da temperatura capaz de levar à fusão do material e uma provável recristalização em um tempo geológico posterior. E por último, até mesmo esse material todo talvez possa até mesmo vir à superfície para um novo ciclo de intemperismo. Para que a gente possa tratar disso aí, seria interessante que a gente discutisse os aspectos básicos que levam à formação de cada um dos três grupos de rocha. Mas, afinal, o que vem a ser rocha? Vamos começar definindo. Não é muito frequente as pessoas tomarem cuidado quando falam de rochas, minerais, pedras, minérios, para um observador comum, para uma pessoa comum, fora do estudo da geografia, isso não faz muito sentido. Tá? Mas essas palavras guardam significados muito justos. Então vamos começar aqui com algumas definições. Se a gente considera essas rochas, minerais, minério, a gente vê que eles são o produto direto de tudo aquilo que o intemperismo na atmosfera e do vulcanismo nas estruturas geológicas produziu ao longo do tempo. Todas as estruturas rochosas que nós temos na superfície do planeta são uma decorrência direta desse ciclo. E, se não houvesse esse ciclo, muito provavelmente o que a gente teria seria a Terra como um imenso corpo magmático consolidado. Então seria, na verdade, o resultado puro e simples do resfriamento da Terra e a consolidação numa rocha que seria, em tese, a rocha magmática. Quando a gente considera esses conceitos, a gente leva em consideração o processo tanto da composição quanto o processo formador. Considerando a composição, o que vem ser então uma rocha? A rocha é pura e simplesmente um agregado de minerais. A rocha ela é, na verdade, a formação, a consolidação, o ajuntamento de um ou de vários minerais diferentes e que poderão resultar também em uma infinidade muito grande de tipos de rochas. Rochas, elas admitem até mesmo que você tenha, por exemplo, material orgânico original colocado nela. Por exemplo, numa área pantanosa, uma enorme quantidade de galhos, folhas e outros materiais se depositam no fundo do lago junto com aquele barro, aquela lama. E ao longo do tempo pode ser que uma parte desse material fique preservado na forma daquilo que a gente chama de fóssil, ou até mesmo evolua para uma estrutura que se assemelhe, por exemplo, ao carvão, ao grafite, e aí vai. Rochas, elas são, na verdade, estruturas que estão diretamente ligadas com os mais variados processos químicos da superfície do planeta. Correto? Bem, quando a gente fala de mineral, a gente já está falando de uma estrutura química mais bem definida. O mineral, aqui na definição do Sebastião Menezes, um professor famoso, seria, na verdade, um corpo sólido de ocorrência natural. Ele é constituído, na verdade, por um elemento, por uma substância, um composto químico, mas a ocorrência ela é natural. O mineral, na verdade, ele não tem uma origem ligada com os processos que são feitos pelo homem, os processos antropogênicos. Então,
as substâncias formadas pela intervenção humana não entram nesse processo, ainda que esse processo possa ser reproduzido em laboratório, até mesmo com mais pureza do que na natureza, tá certo? Então, neste caso, mineral, quando a gente falar, está ligado diretamente a uma ocorrência natural. E por último, a gente entende a ideia de minério. Minério é, na verdade, uma ocorrência mineral que possui um certo valor econômico, em outras palavras, que pode ser explorado economicamente, comercialmente. Quando a gente fala de minério, a gente está falando de um atributo de valor. Em outras palavras, a gente está falando de uma rocha que tem na sua composição algum elemento que tenha valor comercial. E tem vários tipos de minerais com possibilidades de exploração, né? Desde a antiguidade, o homem ele busca determinados tipos de minerais, tanto pela questão do valor de uso, quanto pela sua, vamos dizer, pelo seu próprio fascínio, seu brilho, né, a sua beleza, correto? Muito bem. Vamos considerar agora as tipologias de rochas, considerando os processos formadores, os grandes grupos de rocha. Nós temos 3 grandes grupos de rocha: as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Elas se distribuem na superfície do planeta de uma maneira muito diferente, né? Em termos de volume, o maior conjunto se relaciona com as rochas magmáticas, até mesmo pelo fato de que boa parte da estrutura foi consolidada a partir do magma primordial. Mas se a gente analisa o recobrimento da superfície, que está em contato direto com a atmosfera, o que vai predominar seriam os processos de intemperismo, que vão resultar numa enorme quantidade de material sedimentar, de rochas sedimentares. Então, considerando os tipos de rochas segundo a sua origem, as rochas magmáticas elas são aquelas provenientes de material do manto, que ao longo do tempo foi se resfriando e se consolidando. As rochas metamórficas elas estão associadas com uma mutação de qualquer tipo de rocha da superfície do planeta quando você aumenta a pressão e a temperatura. Essas rochas, na verdade, seria uma transformação. Metamorfismo, de certa forma, significa transformação, né? Então, seria a transformação de uma outra rocha por meio de processos físicos, como é o caso do aumento da pressão e da temperatura. Imagina, por exemplo, uma região de zonas móveis, de faixas móveis, como os dobramentos. As pressões existentes ali são capazes de modificar a estrutura rochosa pré-existente. Muito bem. E o último grupo de rocha, que está ligado diretamente com os processos erosivos, são as rochas sedimentares, e que formam, na verdade, um conjunto também bastante variado na superfície. Até mesmo porque existe aí um contato entre diversos tipos de minerais diferentes dentro de uma mesma bacia sedimentar. Levando em consideração que essas rochas, né, elas também podem se subdividir, de uma maneira muito geral, a gente poderia colocar o seguinte: as rochas sedimentares, por exemplo, elas envolvem aqui pelo menos 3 grupos diferentes. Tem um grupo que a gente chama de grupo detrítico, formado por fragmentos, né? Fragmentos alguns mais grosseiros, outros mais finos, ou clássicos, que é a mesma coisa. Tá? Essas rochas detríticas, elas formam em bacia sedimentar a partir do acúmulo de sedimentos que foram trazidos pelo próprio processo erosivo. Por exemplo, os rios, os ventos, as geleiras empurrando pedaços enormes de rochas. Então isso aí, tudo no final das contas, acaba se colocando como um material plástico, um material detrítico. Mas pode ser que as rochas também se formem por um processo químico. Um processo que começa primeiro na dissolução de algumas rochas, de alguns minerais. Esse material vai em suspensão ser levado para longe, geralmente por meio da água, a água corrente, a água dos rios. E esse material vai acabar se depositando quando um ambiente calmo, como uma lagoa bem calma, a precipitação levar aquelas partículas quase que microscópicas para o fundo do lago. E o último tipo está associado com rochas que têm uma origem que também está ligada com material orgânico, com material vivo, né?
ela vai incluir, na verdade, uma enorme quantidade de materiais produzidos a partir da morte e da deposição dos seres vivos. Quando a gente considera essas rochas sedimentares, o ponto fundamental delas é de que elas têm um processo básico de formação. Esse processo envolve, via de regra, as seguintes situações. Existe uma deposição do material produzido pela erosão. Existe ali um processo de cimentação, que é quando partículas muito finas, como de carbonato de cálcio, por exemplo, se colocam entre os poros daquele material que foi depositado. E começa ali um processo de cimentação semelhante àquele processo de cimentação que a gente descreve na engenharia civil. Seria um processo de concretagem, entre aspas. Muito bem, esse processo de cimentação é parte de uma consolidação que no conjunto recebe o nome de diagênese. Mas, de acordo com alguns autores, cimentação e diagênese são processos diferentes. Então, aqui nós vamos respeitar então, essa opinião. Tá? O que acontece com essas rochas sedimentares? Devido à própria natureza delas, de terem poros maiores, elas se colocam como sendo menos densas do que as demais rochas. Uma rocha magmática, por exemplo, ela é extremamente densa. Primeiro porque ela é formada em ambientes muito profundos, onde os minerais, de modo geral, já são minerais densos. E segundo que a pressão de formação desse material é uma pressão muito grande. Então, naturalmente, as rochas sedimentares são aquelas que se colocam como sendo as menos densas dentro de todo o conjunto rochoso da superfície. E uma coisa que a gente já comentou, essas rochas estão, na verdade, mais bem distribuídas na superfície. Por quê? Principalmente pelo fato de que elas são feitas a partir de processos erosivos inicialmente. Muito bem, aqui a gente tem alguns tipos de rochas sedimentares, rochas essas que são frequentes em praticamente qualquer ponto do mundo. Você tem aqui o chamado argilito, um material que foi feito a partir do barro depositado em uma série de locais, geralmente lagoas. Tá? O calcário conquífero, que é, na verdade, um material feito a partir de conchas, material feito a partir do acúmulo de uma série de conchas, em ambiente principalmente marinho. O carvão, que na verdade está associado com a matéria orgânica continental, que é depositada em pântanos, e uma série de outros por aí. Chamo a atenção para o fato de vocês aqui estarem vendo arenito e areia. Tá? A areia é o depósito inicial que vai levar à formação do arenito. A rigor, a areia não é uma rocha. A areia é, na verdade, uma granulometria, ou seja, o tamanho dos grãos do material que está depositado. Certo? Muito bem. À frente nós temos ainda as rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas elas envolvem dois grupos. Existe um grupo formado em grande profundidade e ela é chamada de rocha intrusiva, ou seja, está colocada em profundidade na superfície do planeta, na crosta terrestre. Aqui ela vai se formar a partir da consolidação. E essa consolidação é lenta, extremamente lenta, e envolve aí processos que são processos que no decorrer do tempo geológico demandam muito e muito tempo. Quando a gente considera as rochas magmáticas, tem um outro grupo que se forma na superfície a partir dos vulcões. A erupção vulcânica leva à formação de uma grande quantidade de material na superfície do planeta. Essas rochas, de modo geral, então, são obtidas pelo resfriamento do magma. Elas são, na verdade, rochas que demandam aí um tempo muito longo de consolidação, mesmo que seja um resfriamento na superfície, e são as rochas que são o maior volume da crosta terrestre. Hoje, essas rochas compõem pelo menos 90% de toda a estrutura, juntamente com as rochas metamórficas. Aqui alguns exemplos dessas rochas metamórficas. Nós temos aqui o basalto, andesito, riólito, tiorito. E o último grupo de rochas são as rochas metamórficas, que vão apresentar em dois tipos principais. As rochas com foliações, ou seja, em lâminas, e as rochas de textura granular, que é aquela rocha que, no final das contas, foi produzida por uma, não recristalização, mas uma reordenação mineral em superfície. Muito obrigado. A gente, num breve momento, retorna com outra.